Se acompanhas o Bitcoin, deves ter reparado no que está a acontecer neste momento. O BTC encontra-se numa zona extremamente importante e os próximos dias podem ser decisivos para o mercado cripto. Hoje vou analisar o gráfico do Bitcoin, da Ethereum e os níveis mais importantes do mercado. E ainda falar de três notícias muito recentes, porque neste momento há movimentações muito interessantes entre wallets, instituições e dinheiro inteligente. Por isso fica até ao fim, porque neste vídeo vamos perceber onde estamos e o que pode acontecer a seguir. Se gostas deste tipo de conteúdo, já sabes, subscreve o canal, mete like, deixa o teu comentário, porque isso dá-me imensa força e imensa energia. Vamos já começar pela análise do Bitcoin. E atualmente temos um Bitcoin a ser vendido em torno dos 76.722, a ter aqui uma fase de lateralização que já dura alguns dias, depois desta grande queda que tivemos. O Bitcoin que teve a ser vendido em torno dos 82.500, a ter toda esta descida até aos 75.000, a recuperar ligeiramente, mas a ter aqui uma grande resistência e agora a perder fôlego e a perder energia a pouco e pouco. Os compradores não estão presentes, quem tem a mão claramente são os vendedores. Isso é possível de verificar em dois indicadores, podemos vê-lo quer no volume, quer sobretudo no RSI, e neste momento temos um Bitcoin que está de certa forma a respeitar o nosso plano de atingir a curto ou médio prazo o ponto 4, que estará à volta dos 73.000 dólares, e é isso que nós acreditamos que venha a acontecer nos próximos dias. É muito importante ter em conta que nós não podemos ir muito mais além desses 73.000 dólares, porque abaixo teríamos eventualmente uma configuração anulada, ou pelo menos todo o nosso plano desde os últimos meses estaria incorreto. De momento está tudo validado, temos o ponto 1 colocado em torno dos 72.400, temos o ponto 2 em torno dos 64.800, temos o ponto 3 em torno dos 82.800 e agora estamos a prever mais ou menos em torno dos 73, poderá ser ligeiramente mais acima ou ligeiramente mais abaixo, mas arrondará por volta destas zonas. Para depois finalmente atingirmos o ponto final, que estará em torno dos seus 87.000 dólares, para depois iniciarmos a nossa descida. A curto prazo, passando agora em horas, podemos verificar que temos um suporte precisamente em torno dos 76.145, estamos relativamente próximos desse valor. Depois teremos outro suporte em torno dos 73.800 e, portanto, é mais próximo aqui da nossa zona, para depois finalmente termos a nossa famosa subida. E agora estamos a olhar para o nosso gráfico da Ethereum, que está a ser vendido em torno dos 2.119 dólares. Estamos a ver o gráfico em velas japonesas em horas, a termos uma Ethereum que está numa fase de lateralização que já dura desde o dia 18 de maio, à semelhança do Bitcoin, mas uma fase de lateralização ainda mais plana, ou seja, temos poucas oscilações. Uma Ethereum que bateu no recorde em torno dos 2.157 e abaixo nos 2.082, e portanto há aqui uma grande fase de lateralização, o que de certa forma é preocupante, porque nós tivemos o Bitcoin que reagiu mais, teve mais impulso, mais compradores, mais volume, a Ethereum a ter menos volume, ou pelo menos a ter menos reações positivas, e portanto é uma Ethereum que está mais numa fase de aceitar que os vendedores tenham a mão do que propriamente os compradores a terem aqui uma palavra a dizer. E isso é preocupante na medida em que, quando o Bitcoin começar a descer, claramente a Ethereum descerá ainda mais, e portanto nós poderemos passar agora em 4 horas e visualizarmos e mais ou menos calcularmos uma Ethereum que muito brevemente atingirá aqui o seu nível mais abaixo, em torno dos 1.800, e depois teremos outro suporte, passando agora em dias, em torno dos 1.566, e portanto é aqui já uma desvalorização de praticamente 500 dólares, e depois temos outro mais abaixo, em torno dos 1.373. É preocupante no sentido em que vamos ter uma Ethereum que vai perder valor, os vendedores vão ter a mão. É positivo no sentido em que os potenciais investidores terão aqui uma grande oportunidade de podermos entrar, para depois podermos ter uma Ethereum a explodir num futuro mais longínquo. E agora vamos falar numa das discussões mais polémicas dos últimos tempos no mundo do Bitcoin. Alguns especialistas começam a debater a possibilidade de congelar as moedas de Satoshi Nakamoto no futuro. Sim, as famosas carteiras do criador do Bitcoin. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de BTCs, ou seja, dezenas de milhares de milhões de dólares. E porquê é que esta discussão começou? Por causa do avanço dos computadores quânticos. A preocupação é a seguinte: um dia os computadores extremamente poderosos poderão, teoricamente, conseguir quebrar chaves privadas antigas do Bitcoin. Isso levanta uma questão enorme. O que é que acontece se alguém conseguir aceder às carteiras de Satoshi? Alguns defendem que, para proteger a rede, essas moedas deveriam ser congeladas antes que isso aconteça. Mas aqui começa a polémica, porque outros dizem: espera aí, isso vai completamente contra os princípios do Bitcoin. Afinal, quem decide congelar as moedas? Quem tem autoridade? Isso não seria uma forma de centralização? E essa discussão mexe diretamente com a filosofia do Bitcoin. Porque o BTC sempre foi vendido como
como descentralizado e resistente à censura. Por isso, só o facto desta conversa existir já está a gerar muito debate dentro da comunidade. Agora, isso não significa que as moedas de Satoshi venham a ser congeladas amanhã, não. Estamos a falar de um debate técnico e teórico, mas é interessante de perceber uma coisa: o mercado cripto já não é apenas só sobre o preço. Agora discutem-se temas como a segurança quântica, o futuro da blockchain, a descentralização e, honestamente, esta discussão pode ser extremamente importante para o futuro do Bitcoin nos próximos anos. E agora atenção a esta notícia, porque isto normalmente deixa o mercado extremamente nervoso. Uma wallet de Bitcoin estava parada há mais de 12 anos e voltou a movimentar milhões de Bitcoins. Sim, mais de uma década sem mexer nos fundos. Isso sempre que acontece, o mercado começa imediatamente a fazer perguntas. Será que vai vender? Será que sabe alguma coisa? Será que o top está próximo? Porque normalmente estas carteiras pertencem a investidores muito antigos, pessoas que compraram o Bitcoin quando quase ninguém acreditava. E quando o dinheiro tão antigo começa a mexer-se, o mercado presta atenção. Agora, isso não significa obrigatoriamente queda, não. Mas mostra que os grandes players estão ativos, enquanto o retalho entre o pânico com pequenas quedas, os chamados smart money, movimenta milhões silenciosamente. Por isso é que eu digo, o mais importante neste mercado não é só olhar para o preço, é perceber o comportamento daqueles e daquelas que têm grandes carteiras e capital institucional investido no Bitcoin. Porque muitas vezes eles movem-se antes do mercado reagir. E finalmente esta próxima notícia pode explicar parte da pressão que estamos a ver no mercado. Os ETFs de Bitcoin tiveram saídas muito fortes nos últimos dias, estamos a falar de centenas de milhões de dólares a sair dos ETFs spot. E isso é importante porque os ETFs representam o dinheiro institucional, ou seja, quando entram fluxos positivos normalmente o mercado ganha força, mas quando começam as saídas isso pode criar pressão no preço do Bitcoin. Agora a questão interessante é, isto é apenas realização de lucro ou as instituições estão a ficar mais defensivas? Porque neste momento temos tensão macroeconómica, incerteza nos mercados, medo de recessão e investidores mais cautelosos. Mesmo assim o Bitcoin continua relativamente forte comparado com outros ativos de risco. Isso pode ser um sinal importante, porque apesar das saídas dos ETFs, o Bitcoin continua numa zona técnica extremamente relevante. Ou seja, o mercado está indeciso e normalmente é nestes momentos que acontecem os maiores movimentos. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal e digam nos comentários o que é que acharam da análise das notícias. Por hoje é tudo, tchau.